poder da tua palavra me conquistou. Teu poder me conquistou. Teu poder me conquistou. O poder da tua palavra me conquistou. Olá, povo santo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero acolher você na Comunidade Católica Transfiguração. Eu sou Jamil José, fundador da comunidade. Nós estamos transmitindo da nossa casa-mãe, Itajaí, Santa Catarina. Seja bem-vindo a participar conosco. Você está agora no programa Teu Poder Me Conquistou. Nós vamos partilhar a palavra de Deus, nós temos um testemunho da conquista de Deus, da ação de Deus na vida de uma pessoa, tá bom? Mas antes eu quero convidar você, nesse momento, a divulgar, pegar o link aí do nosso programa e enviar para todos os seus grupos, seus conhecidos, para que a palavra de Deus possa chegar na vida de muita gente, porque essa palavra que nós vamos ministrar hoje é uma palavra que cura, que liberta, uma palavra que pode transformar a sua vida e a vida dos seus. Também você se cadastra no nosso canal, né, deixa o seu like e assim você estará nos ajudando nesta obra de evangelização que é a Comunidade Católica Transfiguração. Muito bem, quero iniciar com você. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós vamos clamar a ação e a unção de Deus sobre nós. A ação de Deus, o mover de Deus na nossa vida e a unção, o experimentar da graça, a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo que por graça do batismo está presente na minha vida e se você é batizado está presente na sua vida, mas que Ele quer, se você der espaço, se eu deixar, se eu permitir, Ele quer trabalhar. Então permita agora que a ação de Deus e a unção de Deus aconteça na sua vida. Vai dizendo: vem Espírito Santo, eu preciso de ti. Diga comigo: vem Espírito Santo. Talvez você nunca disse essa frase, diga agora comigo: o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, vem agora, levanta-te na minha vida, renova, restaura todo o meu ser, traz toda a unção de cura, traz toda a unção de milagre que eu preciso, e através de mim, diga o Espírito Santo, alcança a minha casa, alcança a minha família com essa unção de cura, com essa unção de milagre, com esta unção de libertação que é necessária para todos nós. Sim, a ação de Deus está acontecendo porque você está dizendo: vem Espírito Santo, e a unção de Deus está acontecendo na sua vida e vai acontecer na vida dos seus, porque você está permitindo, você está orando comigo, você está acreditando no mover espiritual. Vem, Senhor, toma-nos pelas mãos, Senhor, que caia por terra da vida de cada um de nós agora, da vida das pessoas que nos acompanham, daqueles por quem eles oram, toda e qualquer contaminação espiritual, toda enfermidade física, toda enfermidade psíquica, seja agora as pessoas tocadas e libertas pelo teu divino amor. Ó Senhor, traz toda a graça necessária. Senhor, quebra as correntes, os jugos que porventura estejam sobre a vida das pessoas, para que haja, Senhor, libertação e livres possamos glorificar, exaltar o teu nome, Senhor. Por isso, batiza-nos no teu Espírito Santo, batiza-nos no teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Vai dizendo comigo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Ori ala suricanda la maria, shiririere, shiririala haresuri ala baricanda la maria, andala maria andaria shuri ala baricanda la baricanda la baricanda la maria. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para me consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te, move-te em mim. Move-te em mim, toca minha mente, meu
Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Nós clamamos, move, Move-te, Espírito Santo. Sim, que a unção aconteça na nossa vida, que a unção libertadora aconteça na nossa vida e que também sejam derramados os dons espirituais sobre todos nós, para podermos assim, mais e mais, louvarmos e exaltarmos a Deus. Move, Deus Espírito, move-te em mim. Cante forte, irmão. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tua bondade. Santo és, Senhor. Digno de glória, de majestade, digno de força, de grandeza, digno de realeza, Senhor, de exaltações. E tudo que nós, Senhor, colocamos, tudo que nós podemos colocar para ti, Senhor, é nada ainda, é como que um nada, diante da tua glória, diante da tua grandeza, diante da tua bondade, diante da tua justiça, diante da tua fidelidade. Maravilhoso, 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 Deus, maravilhoso, Deus, maravilhoso. Nós exaltamos a ti, Senhor. Bendizemos a ti, glorificamos a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero convidar você, se porventura tiver a palavra de Deus junto. Nós vamos refletir uma palavra do livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 3, uma palavra bem conhecida, creio eu, por todos, que fala de 3 jovens tementes a Deus, que foram pegos num laço, um laço. O inimigo de Deus vive armando laços para nos derrubar. Satanás arma laços e às vezes consegue derrubar muita gente. Esses 3 jovens são jovens tementes a Deus e eles não aceitam a imposição daqueles que querem, ou seja, daqueles que profanam a Deus, daqueles que não aceitam Deus, daqueles que querem ser Deus. E esses jovens não aceitam. E por isso eles são condenados à fornalha ardente. Eles não aceitam adorar Nabucodonosor como um Deus, o rei. Eu quero tomar do versículo 16 os nomes deles, né? Sidraque, Misaque e Abdênago. Versículo 16. Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a esse respeito. Ou seja, nós não vamos te adorar como Deus, porque nós adoramos Deus vivo. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente e mesmo, ó rei, da tua mão. Quero refletir sobre o louvor que nos liberta, que nos livra de todo o mal. O louvor a Deus nos livra, nos liberta de todo o mal. E eles dizem com autoridade: se assim deve ser, se nós não te adorarmos, nós vamos ser colocados na fornalha ardente. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente e mesmo, ó rei, da tua mão. E assim o rei, então, condena eles à fornalha. A fornalha foi tão alimentada com madeira, que o versículo, até vou pegar um versículo que não está aí na descrição, né? Mas que vai dizer assim, olha, versículo 22 diz assim: os homens que por ordem urgente do rei,
porque o rei ficou indignado e disse: bota a lenha na fogueira. Tinham superaquecido a fornalha, né? Fornalha. E lá, jogado Sidraque, Misaque e Abednego, foram mortos só pelo ardor das chamas. Só pelo ardor das chamas, eles foram mortos. Sabe quando a gente fica muito perto do fogo, que aquece, a gente fica meio quente, tem que dar um passinho para trás, porque está esquentando muito? A fornalha ficou tão viva de fogo, que as pessoas que estavam ali alimentando ela morreram. E os 3 jovens são colocados, ou seja, era para esses jovens morrerem na hora. Mas, versículo 24. Ora, escute bem, estes passeavam dentro das chamas, louvando e bendizendo o Senhor. Azarias, em pé, no meio do fogo, fez a seguinte oração: sede bendito, escute a oração, e inclusive anote, para que você possa fazer essa oração também de louvor. Sede bendito e louvado, Senhor, Deus de nossos pais, que vosso nome seja glorioso pelos séculos. Vós sois justo em todo o vosso proceder. Vossas obras são justas, vossos caminhos são retos, vossos julgamentos são equitativos. Profunda oração. Eles não disseram: ai meu Deus, por favor, misericórdia, agora nós estamos no meio desse fogo da provação, né? Hoje em dia, fogo da enfermidade, o fogo da perseguição, o fogo da depressão, o fogo, enfim, fogo da falta de dinheiro, o fogo da calúnia, da intriga, da desavença, da desunião, do adultério, da traição, tanto fogo, que é isso? Eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Lá no meio do fogo, eles já perceberam que ali estava a mão de Deus. Deus não deixou eles só, porque os caras morreram só no ardor das chamas, eles estão no meio do fogo. Eles já perceberam: Deus está aqui. Diga comigo aí sobre a sua casa, sobre a sua família: Deus está aqui. Deus está. E se você reconhece que Deus está aí, então, esse é um belo louvor. Esse louvor liberta, livra de todos os males. Outro versículo que eu quero tomar é o versículo 34. O versículo 34 vai dizer assim: pelo amor de vosso nome, a única prece, é o pedido agora, antes de vocês louvar agora, pelo amor do vosso nome, não nos abandoneis para sempre, não destruais de modo algum a vossa aliança. Esse povo, esses 3 jovens judeus, eles estão agora na escravidão, né? Estão exilados. Não é uma escravidão de serviços forçados, mas eles estão fora da sua pátria e são súditos, são servos, e são pertença do rei Nabucodonosor. Eles não têm a liberdade de voltar para a sua pátria. Não. Eles são dali, ponto final. Nabucodonosor, ele usava os talentos das pessoas, dos países conquistados, e ia desenvolvendo o seu. Inteligente ele, né? Inteligente. E aí eles viviam até bem, mas não viviam na sua pátria. Não estavam na sua pátria. Então, eles fazem um pedido. Primeiro um louvor, depois um pedido. Você está sendo atormentado por que mal? Qual é a situação que te incomoda? Qual é a situação que te incomoda? Qual o mal que está te incomodando? Não é? Primeiro louve a Deus. Depois, faça o seu pedido. Deus não nos abandona. Ele está presente aqui. Diga de novo essa frase comigo. Deus está presente aqui. Aqui na minha casa. Talvez você esteja lá no seu trabalho, aqui no meu trabalho. Talvez você esteja escutando aí, não podendo assistir, talvez você esteja dirigindo, está só escutando. Deus está aí contigo.
Diga, Deus está aqui comigo. Reconheça isso. Deus está aqui comigo. Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão muito séria. Deus está aqui comigo. Talvez você esteja enfrentando dificuldade no seu casamento. Deus está aqui comigo. Talvez você esteja enfrentando dificuldade com os seus filhos. Deus está aqui comigo. Talvez você esteja vivendo aí uma contenda familiar entre irmãos, pai, mãe. Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar, já que o louvor liberta de todo mal. O louvor cura de todo mal. Irmão, cria nisso. Veja, os jovens primeiro louvam. Na realidade, eles primeiro reconhecem que Deus pode livrá-los de todos os males. Depois, eles louvam e aí sim vem o pedido. Você acredita que Deus pode te livrar de todos os males, de todo o mal? Sim? Sim, sim. Louvemos a Deus. E depois, faça o seu pedido. Diga comigo, tu és bendito, Senhor. Inclusive, eu não vou ler porque é muito grande, mas você pode depois pegar do versículo 52 do capítulo 3 até o versículo 90. É um grande hino de louvor a Deus que esses jovens fizeram ali no meio das chamas. E o Nabucodonosor, quando olha lá para dentro, ele não vê 3, ele vê 4, porque está ali o anjo de Deus, a presença de Deus. Você acredita que Deus pode agir na tua vida? Aleluia. Diga, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, Senhor. Eu rendo glórias a ti, Senhor. Eu rendo glórias a ti, Senhor, que minha boca, meu coração, minha mente sempre bendigam a ti. Porque tu és o Senhor de tudo está submisso a ti. Tu tens autoridade, Senhor, no céu, na terra e até no inferno, ensina São Paulo. Toda autoridade te foi dada, Senhor. Tu és Deus, tu és Deus e tu estás aqui. Tu não desistes de nós, bendito Senhor. Tu não desistes de nós, Senhor. Nós não entendemos muitas vezes muitas coisas, Senhor, porque nós somos tão pequeninos. A dimensão espiritual que nos envolve, Senhor, ela é muito grande, nós não conseguimos acompanhar, mas em tudo nós te damos graça. Louvado seja, Senhor. Bendito e exaltado no pão de cada dia na nossa mesa, Senhor. Louvado e exaltado seja, Senhor, no lar onde nós habitamos. Louvado e exaltado seja, Senhor, no trabalho que cada irmão tem, na nossa missão. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Bendito sejas pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, Senhor. Bendito sejas pela família, Senhor. Louvado e exaltado pelo teu corpo místico que é a igreja, Senhor. Pela graça, Senhor, que tu derramas, Senhor, nos sacramentos sobre todos nós. Grande, grande, grande e poderoso. Aleluia. Nós te louvamos, cantamos e exaltamos a ti. Bendito sejas, Deus. Estou aqui para te satisfazer e não pela minha satisfação. Estou aqui para fazer valer a pena teu tempo e não para fazer passar o meu. Estou aqui para te satisfazer e não pela minha satisfação. Estou aqui para fazer valer a pena teu tempo e não para fazer passar o meu. Eu quero mais de ti, ser muito mais
mais em ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, ser muito mais em ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Quero mais, ser muito mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Sou filho em pertença de vida da comunidade católica Transfiguração e quero te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube. Você que não tem uma conta, crie uma conta para poder se inscrever. Se inscrevendo, ative os sininhos para receber as notificações das nossas lives e vídeos. E a partir disso, curta e compartilhe as nossas lives e vídeos, comente para que o YouTube possa entregar para mais e mais pessoas esses vídeos. Nunca se sabe quem precisa realmente ouvir a palavra de Deus. Sendo assim, você se torna canal e instrumento de graça, você se torna um instrumento da nossa providência, para que a gente consiga sobreviver e sustentar todo esse nosso canal de evangelização por meio das internets. Se você ainda não nos segue, siga-nos no Instagram, @comunidade Transfiguração, para acompanhar nossa programação diária, mensal e semanal e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo católico que postamos. E também acesse o nosso site comtransfiguração.com para conhecer um pouquinho mais sobre nós, onde ficamos, o quem somos, o que fazemos, e aproveite também para ler nossos artigos e reportagens que muitas vezes já postamos sobre os nossos eventos e outros conteúdos diversos dentro do meio católico. É muito importante que vocês nos ajudem na evangelização por meio das redes sociais. Contamos com você! Olá meus irmãos, me chamo Rafael, consagrado da comunidade Transfiguração, e hoje estou aqui para falar para vocês uma forma de você contribuir para a comunidade através dos nossos vídeos ao vivo. Isso mesmo, é o Superchat da comunidade Transfiguração, que aparece aqui no cantinho dos comentários. Tem esse ícone onde você pode estar clicando e assim contribuindo com a comunidade, agradecendo pela graça de Deus recebida e também ajudando a comunidade a sermos cada vez mais fiéis ao Senhor na nossa missionalidade. Muito obrigado, então. Contamos com a sua ajuda. Deus abençoe. Louvado seja Deus, meu irmão, pela força do louvor, por tudo aquilo que, louvando e bendizendo o Senhor, Deus pode fazer na nossa vida. Nós estamos agora no quadro do nosso programa, onde nós entrevistamos alguém que foi conquistado pelo poder de Deus, que vive a experiência nesse amor maravilhoso de Deus. Então, quero pedir para que se apresente para você, nossa irmã, né, que está aqui conosco, para viver esse momento. Meu nome é Sônia. Isso, pertinho o microfone. Está nervosa. Então, me chamo Sônia, tenho 40 anos, sou consagrada em pertença de aliança, mãe do Cauã com 19 anos. Sou solteira e moro aqui em Itajaí. Muito bem, muito bem. Sônia, como é que o poder de Deus chegou na tua vida? Como é que é a tua história com Deus? Desde criança tu já caminha na igreja? Como é que é a tua vida, assim, o teu início com Deus? Então, eu cresci numa família completamente sem essa vivência de igreja. Eu não tenho recordação de participar de missa ou de ir à igreja. Tenho recordação de ir em casamentos das minhas duas tias por parte de pai, que foram as vezes que a gente foi à missa, à igreja, e depois nunca mais. Mas dentro da minha casa, mesmo sendo uma casa sem a vivência de missa, existia uma fé por parte da minha mãe que hoje eu consigo perceber. Ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Então, tinham novenas que aconteciam aqui em Itajaí. Eu sempre morei aqui em Itajaí. E, quando vinha para a nossa casa, a minha mãe chegava ao ponto de eu observar ela conversando com Nossa Senhora como se fosse uma amiga dela. E, num primeiro momento, isso lá na minha infância, por toda a história com a minha mãe, me trazia um pouco de revolta, que eu só fui aprender agora na vida adulta o sentimento que eu tinha quando eu percebia ela com essa intimidade com Maria. Causava uma revolta? Porque, na verdade, a nossa casa era um lar sem... Comunhão? Isso, assim, meu pai era caminhoneiro e a minha mãe era diarista. Então, a gente vivia momentos de... posso dizer, talvez, de extrema pobreza, assim, de muitas vezes a minha mãe trabalhar durante o dia e trazer o que ela ia almoçar
para dividir para a gente lá em casa. A gente Fizeram em quantos? somos em 4 filhos, num intervalo de 5 anos, né? Eu era sou a mais velha de 4 irmãos. Então, eu recordo que meu pai às vezes saía para viajar 10, 15 dias e a minha mãe, nas diárias dela, às vezes não conseguia arcar com as contas de casa. Então, às vezes, acontecia de faltar as coisas em casa e ela trazer, e depois de um pouco mais velha, eu descobri que era o almoço dela ou alguma outra coisa assim. Só que, nesse tempo, eu não conseguia ter esse olhar de que ela fazia um esforço e até mesmo um sacrifício pela gente, né? Porque o que acontecia? Durante o dia ela era desse jeito, só que à noite a gente tinha muita bebida dentro de casa. Assim, eu fui tentando lembrar de algumas coisas. Com 5, 6 anos, eu me recordo de já, junto com a minha mãe e os meus tios, porque os meus tios, por parte de mãe, são caminhoneiros e ficavam vindo para o Porto de Itajaí. Então, eles ficavam muito na nossa casa. E, muito cedo, saber fazer todos os tipos de bebida alcoólica, ter que ficar acordado até muito tarde para poder ajudar enquanto eles jogavam, enquanto eles bebiam, eu meio que ficava responsável por fazer essas bebidas e cuidar dos meus irmãos. Então, isso gerava em mim uma revolta. Assim, como assim? Ela conversa com alguém que dizem que é santa, que é boa, mas ela é má, na minha visão, ali de 7 a 10 anos, que foi mais ou menos esse período, né? E, então, era bem difícil. Assim, eu fui bem rebelde com a minha mãe nessa parte, assim, de julgar muito, de questionar muito, porque, para mim, como eu via pouco meu pai, eu acreditava que o meu pai era o certo da minha casa. E fui descobrir um pouco mais tarde que não, que fazia parte também de todo esse ambiente, né? Era um ambiente não saudável, assim, com bebida, com outras questões de traição e alguns abusos. Então, foi bem difícil, assim, esse primeiro momento. A tua mãe é falecida? Fazem 25 anos. 25 anos. Isso. Daí, como aconteceu o meu primeiro momento com o Senhor? A minha mãe ficou doente no final de 98, quando eu fiz 14 anos. E passou uns 3 meses indo e voltando do hospital. Eu estava no ensino médio e o Léo da Márcia, que hoje é meu irmão de comunidade, ele estudava junto comigo. E a gente quase não tinha amizade. Mas eu sabia que o Léo era muito da igreja, porque tinha até um pouco de zoação com ele, de que vai ser padre, isso, aquilo, aquele outro. E a gente acabou se aproximando. Assim. A minha mãe faleceu em março, no final de março, e eu me recordo que ela morreu no sábado, e na segunda-feira eu fui para a escola normal, como se nada tivesse acontecido. E cheguei no portão do colégio, ali no São João, olhei para o lado e o Léo estava, e eu perguntei para ele, instigada por uma amiga minha, como é que fazia para marcar uma missa de 7º dia. E ele me respondeu assim, tem que ir na paróquia, marcar, porque quem foi que morreu? E, quando eu falei que foi a minha mãe, ele ficou muito constrangido. E eu lembro que ali foi um primeiro abraço que eu recebi de acalento. Assim, hoje eu consigo perceber como um primeiro abraço do Senhor. E dali para frente, o Léo começou a me convidar para participar do grupo de jovens lá no São Vicente. Eu participei durante alguns meses e tive um primeiro contato bem superficial. Assim. Gostava de participar mais para poder sair de casa, porque nessa época, logo que a minha mãe faleceu, meu pai começou a beber bastante e eu fiquei meio que responsável pelos meus irmãos. Com 15 anos. 15. Daí vieram madrastas, as minhas irmãs saíram de casa para sair um pouco daquele caos que a gente vivia. E, com 18 para 19 anos, eu conheci o meu marido e também resolvi sair de casa, porque eu queria trabalhar, queria ter uma vida diferente daquela que eu tinha. Eu lembro que eu queria muito ser diferente, mas não tinha uma busca, assim, sentia um vazio, mas achava que era uma das coisas que tinham faltado, de bens materiais lá na infância, ou de algumas coisas que eu ainda queria, com o estudo, com outras coisas, né? Daí, com 21, eu fui mãe, e, com 24 para 25 anos, eu acabei ficando viúva. Daí foi nessa época que o Senhor realmente veio e me chamou pela primeira vez. Assim, Com 24 para 25, tu viúva. Uhum. Isso foi em 2010. Daí, o que aconteceu? Eu trabalhava na parte da saúde e eu era agente de saúde aqui nos Pinheiros. Em 2011, numa das minhas crises, depois que ele faleceu, eu tentei levar uma vida normal, continuei trabalhando, abandonei muito o Cauã, porque eu tinha, no meu inconsciente, um medo de que eu fosse perder de novo.
que eu fosse amar demais e perder. Então, eu fazia toda a parte material para ele, eu trabalhava para qualquer brinquedo que ele pedisse, qualquer coisa que ele pedisse, mas um abraço, um cuidado, eu delegava para as minhas irmãs ou para qualquer outra pessoa, porque eu não queria criar vínculo. E estava morando com a minha irmã nessa época, porque elas tinham medo de me deixar sozinha, né? Teve depressão? Nessa época, eu acreditava que não, que era só... Estava tentando sobreviver, mas daí eu comecei a me isolar, fui ficando mais em casa, precisei fazer uso de medicação, assim, medicação forte, e comecei a sentir desejo de morte. Foi final de 2011 para 2012, que daí eu estava tomando medicação, e mesmo com a medicação, eu sentia uma angústia. Aquele vazio que eu tinha lá na infância, parece que ele criou uma proporção maior, mas eu ainda acreditava que era por ter perdido a minha mãe, por ter perdido meu marido, por não ter aquela vida que eu tinha idealizado, né? Que eu ficava correndo atrás. Daí foi final de 2012, eu recebi uma visita, minha irmã tinha tido o bebê em novembro, meu sobrinho, acho que foi final de 2012, início de 2013, não me recordo direito. Recebi a visita da dona Albertina, aqui da Jorge Lacerda, junto com a Marili, que eu não conhecia. Elas foram até a minha casa com a desculpa de rezar pela minha irmã, que estava com o início de depressão pós-parto, mas, na verdade, depois eu descobri que a visita era por minha causa. Eu era agente de saúde da dona Albertina e ela estava preocupada com as falas que ela estava ouvindo a meu respeito, né? Que as pessoas estavam falando, que eu estava querendo morrer e algumas coisas assim, e ela ficou muito preocupada e resolveu ir até lá. Eu lembro que eu me tranquei no quarto, porque eu achava que a visita era para elas, e elas me chamaram. E perguntaram se podiam rezar por mim. Eu até achei que a Mara, quando esteve lá, era evangélica, porque pediu para rezar e falou algumas coisas, e uma das falas dela que me marca até hoje foi que tudo aquilo que eu tinha perdido, o Senhor ia restituir. E daí, na hora, eu lembro que fiquei assim, como assim? Não tem noção de... Não tem como. Tipo, a pessoa morreu. Sabe da história. Como assim? O que é isso, né? Só para a gente poder deixar o povo informado, a Mara é a cofundadora da comunidade, é minha esposa, Marili. Muito bem. Daí elas fizeram um convite para a gente vir e participar do avivamento. A gente esteve aqui uma vez, naquela época. Eu não me senti bem, assim, eu vim dopada de remédio. Lembro que eu voltei para casa e fiquei na minha. Isso ali, final de 2012, início de 2013. Quando foi em fevereiro de 2013, eu faço aniversário dia 8. Eu ia fazer 29 anos. No meu aniversário de 29 anos, eu tomei uma decisão. Que eu não chegaria até o meu aniversário de 30. Eu tinha me dado um prazo para morrer. Assim, tipo, eu ia usar aquele ano de 2013 para tentar dar o máximo de conforto na parte financeira para o Cauã, tentar acalentar o coração de algumas pessoas que eram importantes para mim, mas que eu ia acabar com tudo aquilo que eu estava sofrendo, assim, com aquele sofrimento, com aquele vazio, porque não dava, assim. Eu acordava com medicação, eu dormia com medicação, eu não sentia... Tu ia trabalhar... Assim, desse jeito, porque o que acontece? Eu tinha uma rede de apoio muito boa dentro do meu serviço. O que faltou, talvez, dentro da minha família, de estrutura, dentro do meu serviço aqui nos Pinheiros, Deus foi muito bom que me deu isso. As meninas se preocupavam. Se eu ficava 2 dias, às vezes, sem ir, elas vinham atrás, de, às vezes, me levar para o posto, de eu estar 2 dias sem tomar banho, sem comer, e elas me levarem para o posto para fazer isso, assim, sabe? Só que eu não conseguia perceber, porque eu estava tomando a medicação certinha, como me pediam, né? E daí eu lembro que a Elaine, que era minha coordenadora na época, ela fez um retiro de ministros com a Marili e chegou toda empolgada no posto. Ela trabalhava comigo e falou: a gente tem que fazer, a gente tem que ir, não sei o que. Daí eu fiquei pensando, nossa, a Elaine é a pessoa que mais me apoiou na época que eu perdi meu marido. A gente não tinha muito vínculo e criamos um vínculo ali. Eu pensei, poxa, mas se eu morrer, ela vai sentir a mesma coisa que eu estou sentindo agora, que não fez tudo que podia por mim, não sei. Então, tá, eu vou junto com ela para ver. Só que eu não tinha noção de que era no mesmo lugar que eu já tinha vindo. Daí, quando a gente chegou aqui, eu lembro que foi um misto, assim, tipo, nossa, mas esse povo é muito feliz, eles não têm problema, tipo, povo muito alegre, muito barulhento, e dançava e ria e abraçava todo mundo, e eu não queria ser tocada por ninguém, e não queria falar com ninguém. E daí vim para poder deixar a Elaine feliz. E vim de novo, e daí tinha acabado de acontecer o Rava de Carnaval, então estava todo mundo naquela expectativa do Rava. Aí a Elaine falou: vamos fazer o retiro.
Pensei, nossa, nunca fiz um retiro. Perguntei até para alguém lá no posto como é que era um retiro. A pessoa falou, eles rezam e comem cachorro quente. Então tá. Que legal. Então tá bom, né? Tipo, rezar eu não sabia muito mesmo, então, mas pelo menos comida ia ter, né? Daí eu lembro que a gente veio fazer a inscrição. Cachorro quente. E na época eram R$110. E eu olhei para ela e disse assim, poxa, mas dá para comprar uma calça jeans e um moletom que eu estou precisando? E na hora que eu falei isso para ela, eu escutei assim, mas tu quer morrer? Para que tu quer as calças jeans e moletom? Veio assim na minha mente, né? Daí eu, tá bom, vamos fazer então. E ela pagou a minha inscrição e a gente veio para fazer o retiro. E nosso retiro começava na quinta-feira, à 13h, acho que Corpus Christi, se eu não estou enganada. Eu cheguei aqui com um bico de todo tamanho, emburrada, brava. O Israel incomodando um monte, porque fazia parte da animação do retiro. E eu passei os dias do retiro assim, com um saco, um peso morto, só pensando em morte. Tipo, aconteciam as coisas. A Vera era uma das minhas servas, minha coordenadora, e ela me olhava com amor. E eu lembro que eu evitava o olhar dela, porque eu sabia que era um olhar de amor, que me remetia àquela imagem que eu tinha da minha mãe conversando com Nossa Senhora lá em casa. Então, mexia com uma ferida que hoje eu consigo entender, só que, na época, me deixava muito brava. Então, eu ficava pensando o quê? Poxa, por que ela não chama a minha atenção? Se ela chamar a minha atenção, eu vou levantar e vou embora. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para ir embora, porque eu estava, tipo assim, tinha alguma coisa acontecendo comigo aqui durante o retiro, mas eu não conseguia entender o que era. Eu estava com aquele desejo de morte, com as minhas datas programadas, do jeito que eu queria. E ficava pensando, tipo assim, mas eu não posso ir embora do nada, porque a Elaine vai ficar mal, vai pensar o quê? Poxa, ela morreu e eu não fiz o que eu podia. Na minha cabeça era isso. O retiro aconteceu. Tiveram, sim, alguns momentos que conseguiram mexer comigo um pouco, mas de que modo que aconteceu a minha mudança? De desejar a morte para poder sentir um primeiro sopro de vida, que é aquilo que eu acredito que depois do carisma, eu consegui entender que era o carisma já, né, ali. Teve um momento no desafio final em que eu precisei encarar algumas dores minhas, e doeu no físico também. E, nesse momento, eu lembro que eu respirei um pouco mais, sabe, assim, tipo, assustada, assim, tipo, eu levanto e vou, eu vou continuar apanhando. Né? Muito obrigado, Dodge. E veio a missa de encerramento. E, na missa de encerramento, vieram meu pai, a minha madrasta e o Cauã, com 7 anos na época. E a gente entrou feliz. Assim, do momento ali final para a missa, aconteceu alguma coisa que eu não sei, mas eu entrei feliz e dançando na missa. E o Cauã veio me abraçar durante a missa e falou, tipo, mãe, eu nunca vi você dançar. Mãe, você está feliz? E, tipo, aquilo me quebrou. Assim. Eu lembro de, na hora de ir embora, eu entrar no carro da Elaine e eu só consegui chorar desesperadamente, tanto que ela não queria mais me deixar em casa sozinha, por medo que eu fosse fazer alguma coisa. E eu dizia para ela, não te preocupe, eu quero viver. E eu só repetia, eu quero viver, porque nem ela sabia dos meus planos. Então, do eu quero viver, do final lá do meu Rava, em 2013, para cá, essa é a busca, sabe? Assim, é um eu quero viver. No começo ali da conversão, foi muito um eu quero viver e não sei como. Então, eu ficava vindo nas terças-feiras, feliz e alegre por poder ajudar a lavar a louça, por poder fazer as coisas. Depois veio o retiro de casal e eu pude servir também junto com solteiros, porque não tinha equipe de trabalho. E fui ficando. Daí teve um primeiro vocacional naquele ano e eu não quis participar, porque não é tipo assim, não, mas não sei nem rezar, não sei. Mas eu gosto de estar lá, eu gosto de ser útil. E daí, naquele mesmo ano, não sei se aconteceram outras vezes, mas não me recordo, teve 2 vocacionais. E eu entrei como aspirante em novembro de 2013. Em novembro de 2013, eu entrei como aspirante. E ali eu pude perceber o quanto o Senhor me queria. Daí, desde lá de trás, daí quando eu consigo perceber, desde aquele primeiro abraço do Léo lá no portão do colégio, quando eu fui contado o falecimento da minha mãe, sem mesmo saber a importância de uma missa de 7º dia, né? Porque uma amiga tinha dito que tinha que fazer. De lá para cá, eu percebo o quanto o Senhor ele vem me chamando e vem me chamando. E, por vezes, eu vou meio que parando no caminho, assim. Mas, se Ele chama, e eu tenho tentado dar os passos que Ele pede. Que interessante, né? Como Deus dá realmente sinais, Ele prepara e a gente não tem nem noção, vai perceber depois quando a gente olha para trás. Por isso que, às vezes, nós não podemos discernir, não conseguimos discernir e nem devemos decidir as coisas naquele primeiro momento. Né?
Porque você vê, olhe bem, o Léo, você que está assistindo, o Léo, ele é um consagrado da comunidade. Então, é um jovem que sempre participou da igreja, hoje casado, tem 4 filhos. 4, né? 4. 4 filhos. E participa conosco. Lá atrás, estudava com ela. E deu esse abraço. A minha esposa, Marili, vai com a dona Albertina rezar por ela. E veja bem os sinais de Deus da tua vocação. No Léo, que também não era da comunidade. Não, entrou depois de mim um tempo ainda. Né, consegue perceber a Mara. E depois o fato de tu te sentir bem, até não lavar uma louça. Né? E depois o processo, né? Processo de mudança. Que bênção, fiquei sem palavras aqui, ouvindo tu falar. O que assim, para ti, tu pode dizer assim, olha, o que mudou exatamente, além de desejo de morte, aquela data, aquelas agendas, tu riscou tudo, o que tu fez com aquilo tudo? Tu contasse isso para o teu filho, depois de muito tempo? Não, essa história... Ele vai saber tudo agora? Provavelmente ele vai estar ouvindo agora. Na verdade, poucas pessoas sabem. Agora, um pouco mais, porque no meu aniversário desse ano eu acabei fazendo um texto e enviando para algumas pessoas. Né? Contei para a Elaine também, que foi essa minha amiga recente também, assim, fazem acho que uns 2 anos só, porque eu ainda tinha um pouco de receio de... E se acontecer alguma coisa? E se daqui a pouco eu não estiver bem? Tinha medo nesse tempo? Ficava. Hoje ainda o pessoal perguntava, nossa, mas tu ainda não participou do programa? Eu disse, sim, fugi já algumas vezes. Israel já me chamou, o Du já tinha chamado, e eu sempre inventava uma desculpa. Porque essa questão do vir testemunhar, do falar para o outro, até mesmo quando eu estou servindo junto com os retirantes, para mim é um compromisso muito sério. Se eu falo para o outro, eu me comprometo com ele e comigo mesmo, assim. Então eu acabo tendo uma cobrança minha muito grande das coisas que eu acabo falando. Então eu falava para o senhor assim, tá no momento. Então se o Jamir chamou, tá no momento. Então vamos, né? Vamos assumir mais esse compromisso de testemunhar. Esse compromisso se chama testemunho, né? Aqui tu estás testemunhando tua história. De agora para frente, tu vai ter que manter o testemunho daquilo que Deus fez na tua vida, até por esses que estão te assistindo e depois, né? Para você que está aí vendo, de uma mulher deprimida com desejo de morte, se tornou uma consagrada na comunidade, coordenadora, que consegue conduzir várias pessoas aí também para ter esse encontro que ela teve com Deus. Né? Quantas e quantas vezes tu já coordenou aí, né? Tivesse grupos aqui nos retiros? Alguns, já perdi essa conta. Alguns, né? E é uma alegria. Tanto coordenando quanto sendo serva, né? Estando aí junto. É uma graça. Deus não confia aquilo a nós, algo que Ele não saiba que a gente possa dar conta. Inclusive, a gente às vezes não acredita. Eu não acredito em mim, por exemplo, mas Deus acredita. Se você não acredita em você, Deus acredita. Então, por isso, Ele confia, mesmo a gente achando que não dá. Não é assim, às vezes? É bem isso. É isso, né? É bem isso. Muito bem, dona Sônia. A Marili disse que Deus iria restituir tudo que tu perdeu. Como é que tu vê isso hoje? Eu percebo que eu tenho vivido as promessas do Senhor, assim, e pensando no que eu tinha perdido, assim, eu fui fazendo um paralelo. Num primeiro momento eu achei que era questão de família, de um novo relacionamento e a questão ali familiar. E hoje eu já consigo perceber, claro, tenho essa expectativa, sim, mas consigo perceber de uma maneira diferente também. Consigo perceber que foi a questão familiar mesmo. Eu até me recordava hoje do quanto... Às vezes eu questiono o Senhor assim, poxa, mas a minha família não vem, as minhas irmãs fizeram um retiro, meu pai eu não consegui trazer ainda, só que quando eu olho para a história deles, meu pai foi liberto agora do vício do cigarro de mais de 50 anos. No final do ano, ele foi fazer uma viagem para o Paraná, uns parentes da minha madrasta, e foi convidado a ser Papai Noel numa igreja católica lá, entregar presente para as crianças, e falou que ficou incomodado com o cheiro de cigarro e decidiu fazer um propósito com Deus e parou. E eu venho pedindo isso para o Senhor, pela saúde dele, principalmente pelo cigarro, que eu sei que é uma das coisas que fazia muito mal para ele. E em todas as missas, na hora da comunhão, assim, eu entrego ele, entrego o meu filho, e daí esse ano eu tive a graça do Cauã também está fazendo o retiro, de conseguir vivenciar algumas outras coisas, deixar alguns medos meus de mãe, de perceber que hoje ele já tem 18 anos e que eu consegui. Tudo aquilo que eu deixei de dar lá atrás de carinho e de coisas eu consegui fazer. Hoje eu tenho um filho honrado, né?
Então, eu consigo perceber que as promessas que o Senhor me fez lá são essas e muitas outras que ainda vão acontecer. E ter essa confiança de que, permanecendo nele, ele só vai acrescentando. Amém. Exatamente isso, porque tu falavas aqui das promessas, eu lembrava, por exemplo, de Ló. Não é? Ló perdeu todos os filhos e os seus rebanhos no mesmo dia, segundo a Bíblia. E ficou com a mulher lá, né? E a mulher começou a perder a fé e começou a cutucar ele, e os amigos vinham, e, enfim, e ele se manteve fiel. E Deus prometeu o quê? Que ele ia restabelecer. Claro, aquele filho que a gente perdeu, não tem como ser restabelecido. O outro que vem não substitui, não é assim? Mas Deus restabelece. Da forma, do entendimento de Deus. Isso é importante nós lembrarmos, acredito que tu saiba disso, e o Catecismo também nos ensina isso, que a verdadeira felicidade nós encontramos em Jesus. Por que o mundão não encontra? Porque não tem consciência do que é felicidade. Não é? Tu vive feliz? Muito. Muito feliz. Muito bem, Sônia, que bom te escutar, né? 2013, né? Isso. Tu fizeste teu Rava em 2013. Rava 4. Rava 4. Então vai fazer agora 11 anos? 11 anos. 11 anos. 11 anos aí de vida nova. 11 anos de vida De nova. vida nova. E de comunidade? 10? 11 anos em novembro, agora, no final do ano. Vai fazer 11 também? Então, já naquele mesmo ano, né? Tu falou isso. Que benção. Muito bem. O que tu diria aí para esse povo que, de repente, pensa em se matar? Esse povo que, de repente, está assistindo, que passa por depressão, que desanima fácil na vida, né? Você teve ainda um baque, que foi aí um relacionamento. Você chegou a ser casada na igreja? Não, a gente... Não? E sacramento lá no começo? Tua mãe, pelo menos, cobrava isso? Comunhão, crisma? Na verdade, ela até falava algumas vezes. O que acontece é uma das coisas, né, que ali a amizade com o Léo também me proporcionou. Foi quando a minha mãe faleceu, eu estava com 15 e não tinha feito a primeira Eucaristia. E eu fiquei com um sentimento de culpa grande, assim, porque depois eu descobri algumas coisas, e enfim. E daí, participando do grupo de jovens, eu comecei a fazer catequese de adultos e fiz primeira comunhão junto com as crianças, com o vestido de primeira Eucaristia. Olha só, que maravilha. Que o pessoal do grupo de jovens da época lá, do Vida Nova, conseguiram, com uma das senhoras que era costureira de lá. Eu ganhei uma festa de primeira Eucaristia deles. Eu nunca tinha tido uma festa minha, assim, não me recordo, pelo menos. E o grupo de jovens me proporcionou isso, assim. Por mais que eu tenha ficado pouco tempo, porque daí depois eu fiquei alguns meses, menos de um ano, e precisei trabalhar e fazer outras coisas, né? Mas a primeira comunhão eu fiz nesse sentido, assim. Que bom, hein? Poxa. Boa recordação. Que legal, que legal. Então, diga para o povo aí, diga para o povo que de repente está precisando de um chacoalho, o que você falaria para eles, né? Já que você vai começar a ser pregador. Então, a primeira coisa é saber que a gente não está sozinho. E não é um não estar sozinho porque Deus está com a gente. Isso é muito importante. Mas sempre tem alguém ali intercedendo pela gente, mesmo que a gente não perceba. Às vezes não é um familiar, às vezes é um amigo, como aconteceu comigo, era a coordenadora de onde eu trabalhava. Imagina, ela estava há poucos meses trabalhando comigo quando meu marido cometeu suicídio, e aquilo criou um vínculo entre nós que perdura até hoje, né? Então, é isso. E também ter a certeza de que você tem valor, você precisa ser olhada pelos outros como alguém de valor também. Só que como é que vai acontecer isso? Você precisa pedir ajuda. Se deixar cuidar quando a gente está nessa zona de medo e de não sentir que tem valor e não se sentindo inútil é muito difícil, porque a gente se sente um peso para o outro. Então, eu acho que o primeiro conselho seria esse, seria entender que você é alguém de valor, que você é importante para alguém. Por mais que, mesmo dentro da minha família, com a gente não tendo tantos valores assim, eu iria fazer muita falta para o meu pai, para as minhas irmãs, né? Hoje eu consigo perceber isso, mas, na época, quando eu pensava em suicídio, naquele desejo de morte, era como se fosse livrar eles de um mal. E não, eu ia estar causando um mal maior. Então, é perceber isso. E, principalmente, para quem está ao redor de alguém que está sofrendo, o que eu diria é isso, assim, estenda a sua mão.
Às vezes não precisa falar, mas um abraço ou um tá ali junto, sabe? Tipo, tô aqui, se precisar, tô aqui. Esse eu acho que é o mais importante. Muito bem. Que bênção. Sônia, obrigado. Né? Teu testemunho me edifica. Viu? Quer dizer que eu tenho assim, muito orgulho de ti. Tá bom? Muito orgulho mesmo. Deus te abençoe. Certo, irmão? Quer deixar algum recadinho aí para o Cauã, para alguém? Ó, um beijo para minha mãe, para meu pai. Que bom. Voltamos na sequência, então, né, para que possamos pedir a bênção de Deus. Olá, meu irmão. Olá, você. Eu me chamo Marcos. Esse aqui é o meu irmão de comunidade Israel. Nós fazemos parte da comunidade Transfiguração. E talvez você que já nos conhece ou talvez ainda não nos conhece, nós da comunidade vivemos da providência. E a providência passa por cada um de vocês, que nos ajuda, que colabora. E uma das formas que nós temos em nossa comunidade de arrecadação, forma de colaboração, é o Irmão Amigo. O Irmão Amigo nada mais é a forma que você, que outros irmãos colaboram conosco mensalmente. Então, muitos irmãos nos ajudam através dessa colaboração mensal, onde você tira, talvez, pouco aquilo que você pode estar nos ajudando e fideliza aquele pagamento todos os meses com a comunidade. Então você que quer ser um irmão amigo, você estará também recebendo todos os meses a programação da nossa comunidade, nossos vídeos, nossos materiais formativos também, que estão nesse período de quaresma. Então tem muita coisa boa, muita coisa legal para você que deseja, para você que faz parte do nosso irmão amigo. Né, Israel? Sim. E para você que está se perguntando como ser um irmão amigo, aqui embaixo vai ter um link com um telefone. Você entra em contato nesse número para fazer seu cadastro. Vai ter também aqui embaixo o CNPJ da comunidade, que é onde você pode estar fazendo o pagamento do seu irmão amigo. Assim você poderá ajudar com essa obra e ajudará o nome de Jesus ser visto por toda a terra. Talvez você vai se perguntar, mas como? Então você tem várias opções de estar colaborando. Você pode estar colaborando através de Pix, através do boleto. Então, como o Rael falou, entre em contato com um desses números que vai estar aparecendo aí na sua telinha e não deixe de fazer parte do nosso irmão amigo. Seja você também parte dessa obra. Amém, aleluia. Isso é uma palavra de louvor. Amém. Eu concordo, eu confirmo. Aleluia, glória a Deus. Né? Eu fico maravilhado quando eu escuto e eu tenho a graça de poder participar também da vida da Sônia, perceber todo o crescimento dela. Então, ouvir um testemunho desse, de uma libertação fantástica, de curas, de milagres acontecendo, isso é muito bom. Renova a nossa fé, dá um ânimo espiritual ainda maior, ver que Deus está trabalhando. A ação de Deus está sobre nós e a unção de Deus. Preste atenção nisso. Irmão, vou pedir mais uma vez para você estar enviando esse programa aí para todos os seus grupos, né, na rede social, para que mais pessoas que talvez precisem ouvir essa história ou essa palavra possam participar conosco, tá bom? Também acesse todos os nossos programas aí no YouTube, no Instagram, participe conosco, tá certo? Vai ficar aí depois dito aí os dias, os horários da nossa programação, para que você possa participar conosco da comunidade e também, se você puder, e eu creio que pode, porque Deus está te abençoando, seja você um colaborador da comunidade de Transfiguração, seja um irmão amigo. Os colaboradores nossos, nós chamamos de irmão amigo, e quanto que precisa colaborar? Qualquer valor que você puder, envia Pix, vai ficar também na tela, para que você possa, assim, estar ajudando esta obra, a Comunidade Transfiguração. Temos 4 casas aí, 3 no estado de Santa Catarina, lá na Bahia, evangelizando, levando a palavra, levando o amor de Deus pelo reflexo deste amor apaixonado de Jesus. Quero orar por você, pedindo que Deus abençoe, por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de São José, por intercessão de São Bento. São Bento é patrono dessa chácara,
e São Paulo Apóstolo, que é baluarte da comunidade. Deus, derrama sobre nós a bênção, a graça, a unção, a alegria, Senhor, os milagres, as curas, as libertações e a verdadeira conversão, para que sejamos sempre dignos da Tua bondade. Abençoai, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Teu poder me conquistou, Teu poder me conquistou, o poder da Tua palavra me conquistou.